O mundo mudou, as empresas mudaram e, claro, o cliente também muda, né? Não necessariamente o que ele queria no passado, ele quer hoje em dia. Não necessariamente o que ele buscava como solução nos negócios, é aquilo que ele busca hoje, né? Então, as empresas que realmente têm essa vitalidade, principalmente vitalidade comercial, são aquelas que entendem exatamente o que o cliente queria, não quer mais, o que ele quer, o que ele deixou de querer. Mas nós não estamos falando de produtos, né, Alexandre? Eu quero vermelho, eu quero azul, apesar de que moda tem muito disso. Mas o que eu queria perguntar para você é justamente, por esse olhar, o que o cliente de hoje ele quer de verdade? Marcelo, isso me lembra um meme interessante da internet, que era um meme assim, dizia, o que as mulheres querem? E era um livro assim, de 1 milhão de páginas. Assim. Então, acho que o que os clientes querem daria também um livro de 1 milhão de páginas. Porque o que está acontecendo, eu acho, Marcelo, uma sociedade mais abundante, com mais informação, como a que a gente vive, ela gera mais variações. Gera mais variações de personalidade, de tendências, de comportamento. Então, acho que a primeira coisa para as empresas entenderem o que os clientes querem, elas entenderem que não existe clientes. Como assim não existe cliente? Não existe cliente como esse bloco monolítico, como esse balaio de gato que taca tudo ali, tudo isso se chama cliente, sabe? O cliente está muito mais variado, mais diversificado, ou seja, tem que substituir um pouco esse pensamento de massa, de target, por um pensamento um pouco mais individualizado. Não faz muito tempo, né, eu conduzi uma pesquisa de mercado para uma rede de calçados, né, e eles queriam meio que padronizar o processo de atendimento dentro das lojas dele, né? Mas depois, quando a gente fez a pesquisa, a gente descobriu que era muito difícil, porque a gente descobriu que tinha uma enormidade de arquétipos. Assim. Tinha um cliente que queria que entrasse na loja, já chegasse um vendedor e falasse, como eu posso te ajudar? E ficava ali com essa pessoa o tempo inteiro. Tinha um outro cliente que sentia mal se alguém assediasse. Mas quando ele escolhia o sapato, ele queria que o vendedor fosse lá pegar os números, etc. e tal. E tinha outro tipo que falava, eu quero autosserviço, não quero ninguém comigo, eu vou, escolho, eu acho o meu número e vou para o caixa, entendeu? Então, assim, é muito difícil porque o cliente está mais diversificado, né? Então, assim, a regra de ouro não é tratar os outros como você gostaria de ser tratado, é como o outro gostaria de ser tratado e você precisa entender qual é o outro. Como esse tema é muito extenso, vou trazer mais um aspecto aqui, que eu acho que demorou, mas caiu a ficha, né, que o bem mais valioso que a gente tem, que os consumidores têm, acho que nem é o dinheiro, é o tempo. Né? Então, o consumidor está julgando muito mais severamente quem não respeita o tempo dele. Antigamente, você ligava para um call center e você contava toda a sua história, punha todos os seus dados, depois para a terceira pessoa você contava a mesma história de novo, num ciclo infinito que irritava muito, né? Então, acho que o consumidor, ele percebe que a empresa que toma indevidamente o tempo dele, toma a vida dele, né? Então, para não me estender muito nesse assunto que flerta com o infinito, eu começaria dizendo isso. Mas eu sei que você também é um grande estudioso das mudanças comportamentais de consumidores. Como você vê o que esse novo cliente quer, Marcelo, sob esse olhar das mudanças? Pois é, Alexandre, é difícil, né? Porque você disse tudo. Se você listasse tudo que vem na sua cabeça e eu listasse outras sem repetir as suas, ainda assim a gente estaria incompleto, porque eu acho que o cliente, ele quer muita coisa. Mas em linhas gerais, cara, eu penso o seguinte, que esse ponto que você falou do tempo é primordial, e é o tempo de qualidade. Quando a gente fala assim que, de fato, o recurso mais valorizado pelo cliente hoje é o tempo, não tenha dúvida disso, não quer dizer que a gente tem que atender rapidamente, não quer dizer que a gente tem que ser acelerado, o cara entra, tá aqui o seu produto, vai embora, né? Mas, na verdade, é ele perceber que o tempo que ele investiu valeu a pena. Né? É claro que a relação, igual você disse muito bem, às vezes a relação é mais transacional. Eu só quero comprar isso aqui e ir embora. Então, a velocidade no atendimento é tudo. Mas, de repente, a transação é muito mais consultiva. Eu quero entender mais sobre isso. Então, o cliente já vai predisposto a dedicar mais tempo de relógio. Mas imagina se nesse tempo de relógio, quem atende não aproveita bem esse tempo, não traz coisas que resolvem, que agregam. Então, eu acho que esse é um ponto essencial, concordo plenamente. Mas, para tentar trazer outros olhares que se complementam a esse, eu diria que uma das coisas que o cliente quer hoje, de maneira geral, é algo que resolve o problema dele. Na verdade, até mesmo produtos resolvem problemas, né? Quando você pega uma caneca dessa, isso é um produto, mas todo produto é um avatar de um serviço, né? Porque isso aqui faz o quê? Isso aqui serve para tomar café, para tomar água, né? Então, tem um serviço que isso presta. E a gente tem que entender justamente isso, né? Qual que é a dor, qual que é o problema do cliente para que o meu serviço ou o meu produto possa ajudá-lo. Quando a gente entende
função efetiva daquilo que eu vendo, eu começo a entender de maneira muito mais clara o quanto aquilo pode ajudar nas necessidades, talvez até mais íntimas, intrínsecas do nosso cliente. Outra coisa que o cliente quer hoje, cara, ele quer, de certa forma, não ser mais tratado como qualquer um, né? Os clientes querem customização. Tanto você, no seu negócio de palestras, quanto eu, a gente tem algo que é muito interessante. A gente tem as nossas convicções, mas nós criamos palestras de acordo com a necessidade do cliente. E eu acho que isso é interessante em todos os negócios. É claro que, como você disse, tem produtos que são mais estanque, ele é daquele jeito, mas cada um quer ser atendido de um jeito, cada um quer, né, quer resolver o problema de um jeito. Então, a gente precisa de customização. Não tenha dúvidas que uma das coisas que os clientes querem é ser chamados pelo nome, é ser tratados de um jeito individual, né, de ser tratados de um jeito singular, e nessa singularidade ele se sente mais acolhido e com o produto ou serviço ajudando-o ainda mais. E por fim, para não ficar uma lista extensa, os clientes querem, de certa forma, experiências, né? Não é mais necessariamente produtos. Quando o cara vai num restaurante chique, ele está interessado na comida? Sim, mas é muito mais a experiência que a comida traz. A experiência de comer uma coisa diferente que ele nunca comeu, com sabor incomum. Quando uma pessoa viaja para a Turquia e quer fazer um passeio de balão, é claro que tem muita coisa envolvida nisso, talvez até algumas questões de status ou coisas do tipo, ou fazer selfie para postar nas redes sociais, mas ele quer viver uma experiência. Então, eu diria que o cliente, mesmo nas coisas mais simples, eles querem viver uma boa experiência, né? Então, a forma que aquele ambiente é iluminado, o cheiro, né, os 5 sentidos, tudo isso diz muita coisa. É por aí, Alexandre? Por aí mesmo. Você trouxe o exemplo da gastronomia, né? E eu vou encerrar com um exemplo de gastronomia dando a receita da satisfação do cliente. Ela é arroz, feijão, pimenta e coração. Arroz e feijão é o básico, mas o básico bem feito, porque o óbvio nunca sai de moda. Os clientes, desde eras remotas até hoje, eles gostam de ser tratados com respeito, né? Gostam de ter uma relação justa, correta, de ter um produto de qualidade, ou seja, o arroz e feijão básico, bem feito, ele funciona e sempre funcionará, porque as pessoas querem isso, né? Agora precisa ter pimenta, porque arroz e feijão é um pressuposto, mas é pouco. Tem um monte de arroz e feijão por aí, inclusive arroz com feijão de qualidade. A pimenta é o seu tempero. O que é só seu? Qual é o tempero que só você tem? Qual é a sua marca, seu DNA, sua essência? O que te diferencia do resto? Arroz e feijão não diferencia. Mas qual é o tempero que só você tem? Que só o seu restaurante tem, né? Então precisa ter uma marca, um DNA seu, precisa ter coração. Coração é emoção, porque a gente acha que toma decisões racionais. Nós somos pura emoção, nós somos uma fábrica. Na verdade, a gente toma decisões de maneiras irracionais, emocionais, e depois justifica, coloca um verniz de racionalidade para justificar a decisão emocional que a gente tomou. Então, eu diria que a solução é essa, o que os clientes querem. O básico bem feito, mas que tenha uma personalidade da sua marca, da sua empresa, uma pimenta, e que você nunca esqueça que o que as pessoas buscam sempre, de verdade, o que marca são as emoções, ou como o Marcelo falou, as experiências.